Olá, seja muito bem-vindo ao boletim semanal que traz tudo o que foi destaque no Tribunal de Contas do Amazonas. Pleno da Corte reprova contas do prefeito de Presidente Figueiredo referentes ao exercício de 2020. O gestor Romeiro José de Mendonça descumpriu com o orçamento nos limites estabelecidos pela Lei Orçamentária Anual. Presidente Érico Desterro palestra sobre prática do controle externo a gestores da Prefeitura. A ação é fruto de uma parceria da Escola de Contas do TCE Amazonas com a Escola de Serviço Público da Prefeitura de Manaus. E ainda, TCE Amazonas, por meio da Escola de Contas Públicas, recebe autoridades do direito e da saúde em eventos sobre ciclo da vida. Tudo isso você confere a partir de agora. O Pleno do TCE Amazonas reprovou na última sessão as contas do ex-prefeito do município de Presidente Figueiredo no exercício de 2020. De acordo com o relatório, o gestor deixou de cumprir com a Lei Orçamentária Anual. Conforme o relatório apresentado pelo auditor Luiz Henrique Mendes, o gestor Romeiro José de Mendonça descumpriu com o orçamento nos limites estabelecidos pela Lei Orçamentária Anual, ultrapassando as aberturas de crédito adicional suplementar. O gestor também descumpriu com os prazos de divulgação dos relatórios indicados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, caracterizando o descumprimento na transparência da gestão fiscal do município. Após julgamento técnico do Pleno, as contas do gestor vão ser encaminhadas para a Câmara Municipal de Presidente Figueiredo, que fará a análise política dos relatórios. Ainda no decorrer da sessão plenária, o presidente da Câmara Municipal de Tabatinga no ano de 2020, Paulo César Bardales, foi multado em R$19 mil. O gestor teve as contas julgadas irregulares por unanimidade entre os membros do Tribunal Pleno. De acordo com o relator do processo, conselheiro Ari Moutinho Júnior, foram encontradas 5 irregularidades na prestação de contas do gestor. Paulo Bardales não identificou regularmente a origem de créditos, não disponibilizou no portal da transparência dados em consonância com tabela elaborada pelo órgão técnico e não enviou ao TCE Amazonas nenhum dos 3 relatórios de gestão fiscal de 2020. O gestor tem o prazo de 30 dias para o pagamento da multa ou recorrer da decisão. E a 30ª sessão ordinária foi convocada para o dia 16 de agosto, às 10 da manhã, e será transmitida ao vivo pelos canais oficiais de comunicação. Pensando em discutir o direito em diferentes fases da vida, a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Amazonas promoveu o evento Ciclo de Vida, com abordagens sobre direitos da criança, do adolescente, da mulher e do idoso. O encontro foi realizado no auditório da Corte de Contas e reuniu integrantes da sociedade civil, como estudantes e líderes comunitários, além de servidores de diversos órgãos públicos e secretarias de governo. Abrindo o ciclo de palestras, a desembargadora Vânia Marinho falou sobre os direitos da criança e do adolescente à luz da doutrina da proteção integral. Eu sempre costumo ponderar com os meus alunos que a lei não tem palavras vãs e que você precisa enxergar o tempo, o significado do tempo para uma criança e um adolescente e para um adulto. Então, o mesmo lapso temporal tem uma importância totalmente diferente quando você está lidando com a infância e a adolescência. Com um tema voltado aos direitos das mulheres, a juíza Elza Mello abordou os caminhos traçados até a conquista e garantia dos espaços que são de direito desse público. É de fundamental, inclusive, para a mulher entender e ocupar o espaço que a ela pertence. Ela sair desse limbo e da sombra do homem e conquistar o seu verdadeiro espaço do que ela é, do que ela pode ser e do que ela é capaz. E para encerrar a rodada de conversas, o doutor Euler Ribeiro falou sobre o privilégio de envelhecer com saúde. Porque nascer é uma probabilidade. Crescer, se desenvolver, o risco é muito grande. Agora, envelhecer, com certeza, é um privilégio magnífico. O presidente do TCE, conselheiro Érico Desterro, destacou a importância da temática abordada no evento para as atividades da Corte de Contas. É importante que o Tribunal de Contas, os seus servidores, tenham a exata dimensão de todas essas circunstâncias da vida, de cada
perspectiva do momento de vida de uma pessoa para exercer bem a sua atividade. O coordenador da Escola de Contas Públicas do TCE, conselheiro Mário de Mello, falou da alegria e satisfação de promover um evento com tamanha importância para a sociedade. É uma alegria muito grande esse tema, o ciclo da vida, né? Com 3 grandes palestrantes, a desembargadora Vânia, a doutora Elza Mastrada e o doutor Euler. Eu acho que vai ser um tema extremamente interessante e estou muito feliz de ter a nossa equipe da Escola de Contas, com o apoio do presidente do Tribunal de Contas, a gente está realizando esse evento. E a capela, o público que lotou o auditório, soltou a voz para cantar o hino nacional, em uma demonstração de liberdade e garantia de direitos. De amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. E a Escola de Contas Públicas, o braço pedagógico da Corte de Contas, também vai realizar uma palestra sobre patrimônio cultural e vai realizar uma visita guiada ao Museu da Corte de Contas. O evento tem o intuito de difundir informações relacionadas ao direito patrimonial e assuntos históricos. A palestra sobre patrimônio cultural, proteção e responsabilidade vai ser realizada no dia 16 de agosto nas dependências da ECP a partir das 9 horas da manhã, reunindo conteúdos históricos e conhecimentos direcionados ao direito patrimonial. A palestra vai ser ministrada pelo doutor em Direito das Relações Sociais, Paulo Feitosa. Em seguida, os participantes vão fazer uma visita guiada ao Museu do TCE e os interessados devem realizar uma inscrição prévia no site ecpvirtual.plataformaensinolonline.com, além de comprovar o quadro vacinal completo contra a Covid-19 através de certificado ou carteira de vacinação. O presidente Érico Desterro foi convidado a palestrar para gestores da Prefeitura de Manaus sobre o ofício no controle externo no Casarão da Inovação Cassina, centro histórico da capital. O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico Desterro, palestrou para cerca de 100 gestores da Prefeitura de Manaus. Com a temática Desafios na Liderança da Gestão Pública, o presidente do tribunal compartilhou um pouco das experiências na área do controle, sobretudo relacionadas à administração da Corte de Contas. Dentro de uma organização, privada ou pública, a liderança é um fator decisivo para que as coisas funcionem e deem certo, sejam eficientes e efetivas. A liderança é quem pode fazer com que as pessoas que estão todas imbuídas de um propósito agirem de maneira concatenada para alcançar esse propósito. O evento aconteceu no Casarão da Inovação Cassina, no centro de Manaus. O secretário de Administração, Planejamento e Gestão, Ebenezer Bezerra, esteve representando o prefeito de Manaus. Para nós é um privilégio muito grande fazermos um curso sobre gestão pública, sobre liderança, e termos uma referência para nós, que é o presidente conselheiro Érico Desterro, do Tribunal de Contas, que já foi gestor, que já geriu o Tribunal de Contas, e trazer para nós a experiência dele, transferir para nós as orientações de como fazer uma gestão com eficiência, né? Fazer mais com menos, né? E com qualidade. A palestra contou com a participação de diretores, secretários e subsecretários da Prefeitura de Manaus. A ação é fruto de uma parceria da Escola de Contas do TCE Amazonas com a Escola do Município de Manaus. E na tarde desta sexta-feira, o presidente Érico Desterro também vai palestrar na Defensoria Pública do Estado. E ele também foi o nosso convidado desta semana no programa de rádio Falando de Contas. Há 7 meses na presidência do Tribunal de Contas, ele falou sobre os desafios de assumir o comando das atividades da Corte em um momento de transição da pandemia de Covid-19, quando o TCE migrou totalmente das atividades remotas de trabalho para 100% presencial. Iniciamos aí o 8º mês de gestão. Que tipo de avanços que o senhor acha que já conseguiu conquistar para o Tribunal de Contas? Ainda ontem ou anteontem, não me lembro, um advogado me procurou porque precisava falar comigo e fez o seguinte comentário: olha, já estamos percebendo aqui algumas modificações por conta de algumas atitudes no que diz respeito ao exame dos convênios. São espécies de transferências voluntárias e, por exemplo, no âmbito dos municípios, possivelmente a verba mais importante para os investimentos. Nós temos aqui um departamento, que agora é uma diretoria,
de transferências voluntárias que possuía um número consideravelmente alto de processos, né? E a meta é nós conseguimos atualizar isto. O senhor divulgou a intenção de criar uma procuradoria jurídica do TCE, né, há pouco tempo. E como estão as tratativas para que isso aconteça? Fale um pouco sobre se de fato vai ser criado e se isso abriria a possibilidade de ser realizado concursos públicos, novos concursos públicos para a Corte de Contas. É um projeto que precisa de alguns ajustes, a começar de uma modificação na Constituição do Estado. Sobre isso, já tive uma conversa preliminar logo no início da minha gestão, com o governador do estado, que foi muito favorável, mas nada está dependendo dele nesse momento, depende de mim e do tribunal. Internamente, já tivemos uma conversa com os outros conselheiros, que entenderam que a providência também ela é boa, mas precisamos, então, de uma modificação constitucional, de uma modificação da nossa lei orgânica, da criação de cargos, que não serão muitos, mas cargos, e evidentemente, depois do recrutamento de alguns servidores via concurso público. Sim, tudo isto. Porém, como eu estou dizendo, é algo que nós precisamos fazer de maneira calculada, de maneira correta, para evitar transtornos futuros. O que a sociedade espera de nós é um controle dos recursos públicos que valha a pena. E assim terminamos mais um boletim semanal. Mas lembre de nos acompanhar pelas redes sociais, portal de notícias, na estação 105.5, todas as sextas-feiras ao vivo, no programa Falando de Contas, às 9 da manhã. Até a nossa próxima edição. Muito obrigada. Tchau, tchau.